Você já se perguntou por que, às vezes, um homem te olha como se tivesse acabado de te descobrir, mesmo que você esteja usando algo simples? Ou por que, em outras vezes, por mais que tenha caprichado no visual, parece que ele nem te enxerga? Talvez, sem saber, você esteja enviando sinais poderosos, não com palavras, mas com cores. E os olhos dele, treinados por instinto e cultura, captam cada nuance. Porque antes que ele saiba seu nome, ele sente sua energia. E antes que ele ouça sua voz, ele lê sua presença, pela cor da sua roupa. O vermelho, por exemplo. Uma mulher que veste vermelho entra num ambiente e desloca o eixo da atenção. Não porque o tecido é especial, mas porque o cérebro masculino é programado para associar essa cor a desejo, paixão, risco e recompensa. Cientificamente, o vermelho ativa áreas do cérebro ligadas à excitação e à atenção seletiva. Não é só charme, é neuroquímica. Quando você veste vermelho, você acende um alarme silencioso. Olhe para mim. Mas cuidado, o vermelho não fala apenas de desejo. Ele também pode comunicar perigo, desafio, domínio. É como dizer, você pode me querer, mas não vai me controlar. E nem todo homem está preparado para isso. Já o preto... o preto é a cor do mistério. Da mulher que não está pedindo aprovação, está impondo presença. Ela não precisa se explicar. Ela entra, ocupa e cala. É a cor da mulher que guarda mais do que mostra, que observa mais do que fala. Para um homem, o preto pode ser ao mesmo tempo um convite e um desafio. Ele sente que há profundidade, camadas e talvez até sombras. O preto é a cor de quem já sangrou e sobreviveu. De quem aprendeu que o silêncio também seduz. Que o olhar firme pode dizer mais que qualquer palavra doce. O branco, por outro lado, traz uma pureza que não tem nada de inocente. Porque uma mulher que escolhe o branco para sair de casa está, na verdade, dizendo que não teme ser vista com transparência, que não precisa se esconder em artifícios. O branco comunica confiança emocional, uma forma de desapego social que grita: não preciso provar nada para ninguém. E isso, curiosamente, desarma. Porque o branco ativa no cérebro a ideia de paz, frescor, honestidade. Mas, para o homem emocionalmente imaturo, o branco pode ser desconfortável, porque espelha o que ele ainda não é, leve. Agora, observe o azul. O azul é calma com autoridade. É o território da mulher emocionalmente inteligente, que não busca brilhar mais que todos, mas dominar o próprio eixo. O azul comunica estabilidade, clareza, sabedoria. Um homem, ao ver uma mulher de azul, sente uma estranha segurança. É como se ela já tivesse lido os dilemas dele antes mesmo que ele os confessasse. O azul não seduz pela tensão, mas pela paz. É o tipo de energia que acalma a mente ansiosa de um homem que vive num mundo saturado de estímulo. E isso, hoje, é raro, e por isso, precioso. E então vem o rosa. E aqui está o paradoxo, porque o rosa, dependendo do tom, pode ser ingenuidade ou provocação. Pode ser doçura ou rebeldia disfarçada. O rosa claro tende a ativar a ternura, a feminilidade suave. É o carinho que antecede o toque. Já o rosa-choque, esse grita independência. Diz, sim, sou feminina, mas não confunda isso com fragilidade. Uma mulher de rosa-choque está dizendo que controla a própria narrativa, que escolhe ser doce quando quer e cortante quando necessário. Mas o mais curioso de tudo não é o que as cores dizem sobre você, é o que elas despertam nele e o que isso revela sobre ele. Um homem que se encanta com o vermelho pode estar em busca de emoção, talvez até de competição. Um que se atrai pelo azul está cansado do caos. Um que respeita o preto pode ser maduro o suficiente para lidar com uma mulher inteira, não uma fantasia fragmentada. E um que se sente à vontade com o branco
Provavelmente é alguém em paz consigo mesmo. Agora, a pergunta não é mais qual cor me favorece. A pergunta é: que tipo de energia eu quero evocar hoje? O que eu quero que ele sinta? E o que isso revela sobre mim? Porque no fim, a cor da sua roupa é só a ponta do iceberg. O verdadeiro poder está na intenção por trás da escolha. Vestir-se não é cobrir o corpo, é armar o espírito. É decidir, em silêncio, como você vai ocupar o mundo. E se um homem não consegue decifrar sua cor, talvez não seja o tipo de homem que mereça estar perto do seu tom. Você já percebeu como certas cores mudam até o seu próprio comportamento? Você anda diferente, fala com outro ritmo. Até a forma como você cruza as pernas ou segura uma taça de vinho se altera. Não é só ele que te lê. Você também se transforma com a cor que carrega. A psicologia da atração não começa no outro. Começa em você. Começa no espelho, quando seus olhos se encontram com a imagem de uma mulher que escolheu o que vestir não apenas pelo estilo, mas pelo estado emocional que deseja irradiar. O cérebro humano é uma máquina visual. E no homem, essa máquina é especialmente sensível a estímulos visuais rápidos e intensos. Cores não são detalhes, são códigos. E eles atravessam o racional e tocam direto o instinto. A dopamina, o neurotransmissor do prazer, do desejo, da expectativa, é disparada em milésimos de segundo, com o simples contraste entre a cor da sua roupa e o ambiente. É nesse microsegundo que ele sente o clique, que algo nele acorda. Ele pode nem entender o motivo, mas algo nele já está respondendo à sua vibração. E aqui está o ponto crucial. Se você entende esse jogo, você para de jogar para agradar e começa a jogar para se posicionar. A mulher que domina a psicologia das cores não busca aprovação. Ela provoca percepção. Ela sabe que, muitas vezes, o impacto de uma cor fala mais alto que a intenção por trás de um sorriso. E ela usa isso a seu favor, sem precisar se explicar, sem precisar se justificar. Apenas estando. Tons terrosos, por exemplo, como caramelo, bege, ferrugem, falam de conexão com a realidade, maturidade emocional e segurança afetiva. Uma mulher que se veste com essas cores emite uma vibração de estabilidade, autoconsciência, e isso, no campo energético, é um ímã para homens que buscam profundidade e um repelente natural para os imaturos que só se aproximam quando cheiram fragilidade. E o verde? O verde é um campo fértil. Representa crescimento, cura, expansão. É uma cor regenerativa. A mulher que veste verde comunica que está num momento de reconstrução, de equilíbrio interno. E isso, para um homem emocionalmente desperto, é magnético. Porque o verde diz: eu já sofri, mas estou em movimento. E se você quiser andar comigo, saiba que eu caminho para frente. Há ainda as cores metálicas: dourado, prateado, cobre. Essas são declarações. A mulher que veste brilho não está pedindo permissão para ser notada. Ela está decidindo ser o próprio centro gravitacional. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Ela apenas entra. E o ambiente, como uma orquestra afinada, muda de tom. O brilho, nesse contexto, não é ostentação, é autoridade emocional. É o reflexo de uma mulher que não tem medo de iluminar o próprio espaço, mesmo que isso ofusque outros. Mas aqui entra um detalhe delicado: a coerência. De nada adianta vestir vermelho se o seu olhar ainda pede validação. Se sua postura denuncia insegurança. A cor é potente, mas ela só amplifica o que já existe. Ela não esconde o que está mal resolvido. Ela apenas colore. E o que está mal resolvido vaza. Seja no tom da voz, no gesto hesitante, no riso que busca aceitação. Uma mulher realmente empoderada sabe: não basta escolher a cor certa, é preciso sustentá-la com presença.
A cor da roupa é um dos poucos códigos silenciosos que você pode manipular a seu favor sem dizer uma palavra. Mas isso exige clareza emocional, autoconsciência e, acima de tudo, desapego. Porque quando você se veste para comunicar poder, beleza ou calma, e ainda assim ele não reage como esperava, é aí que você testa sua força. É nesse momento que entra o cérebro nem liga. Porque se a sua intenção era se expressar e não ser escolhida, então a missão já foi cumprida. Você quer ser lembrada ou notada? Há mulheres que se vestem para caber, outras para provocar, outras para desafiar. E há aquelas que, simplesmente, se vestem para se sentir inteiras. Essas são as mais perigosas e mais livres, porque o impacto delas não termina no olhar de um homem. Começa no olhar que elas lançam a si mesmas antes de sair de casa. E é por isso que a cor da sua roupa importa. Não como ferramenta de sedução desesperada, mas como extensão da sua narrativa interna. Porque toda mulher, em algum nível, é uma história ambulante. E a sua cor é o primeiro parágrafo. A cor que você veste é uma escolha, mas a forma como ela reverbera nos outros é uma consequência. E aqui está o segredo que poucas mulheres entendem. Tudo o que você veste comunica. Mesmo o silêncio da neutralidade é uma mensagem. O cinza, por exemplo, tão discreto, tão negligenciado, mas nele habita a mulher que observa antes de agir, que prefere medir o terreno antes de pisar firme. O cinza não implora a atenção. Ele a atrai pelos que sabem perceber nuances. Um homem que se conecta com uma mulher de cinza é alguém sensível à profundidade, à sutileza, à maturidade emocional que não precisa ser exposta para ser sentida. Já o amarelo é vibração, é sol, é alegria sem vergonha. Mas também é provocação intelectual. É a cor da mulher que não tem medo de brilhar no meio da dúvida dos outros. É quase como dizer: se a minha presença te incomoda, talvez o problema esteja na sua sombra. E o homem que encara o amarelo com conforto é o tipo que não se assusta com mulheres que carregam luz própria. Mas os que ainda vivem na escuridão do ego, esses desviam o olhar, como se o brilho doesse. Cores quentes e frias, vibrantes ou apagadas, todas elas têm uma linguagem emocional. Mas não se trata de se prender a códigos fixos. Trata-se de entender o seu momento. Porque uma mulher não é uma só. Ela é ciclo, é maré, é estação. Há dias em que você precisa do escudo do preto, em outros, do abraço do azul. Às vezes, você escolhe o vermelho não para atrair ninguém, mas para lembrar a si mesma que ainda é desejo. E há dias em que o branco te devolve a paz que o mundo tentou roubar. A sua paleta emocional é mutável, e isso é belo. É sinal de vida, de inteligência emocional viva. E não pense que os homens não sentem isso. Eles podem não saber nomear, mas sentem. É aquele segundo em que ele para de olhar para o celular e te acompanha com os olhos. Não é o batom, não é o salto. É o que você está comunicando sem esforço. É a coerência entre o que veste e o que vibra. E isso não se finge. Ou você carrega, ou desmorona. Mas, atenção! Usar cores como estratégia de manipulação emocional é como brincar com fogo em terreno seco. Você pode provocar reações poderosas, mas se não estiver pronta para lidar com as consequências, vai se queimar. A mulher que veste vermelho só para gerar ciúmes colhe a ansiedade do jogo. A que escolhe o preto esperando parecer mais fria, mas por dentro está quebrada, será descoberta no primeiro gesto, porque energia não mente. Cor sem verdade é máscara. E máscara, mais cedo ou mais tarde, cai. Por outro lado, a mulher que escolhe a cor alinhada ao que sente, ao que quer e ao que está disposta a receber, essa é imparável. Porque ela não está tentando ser decifrada. Ela está se expressando.
E se ele entende, ótimo. Se não entende, problema dele. Não é seu papel ensinar um homem a ver o que está escancarado. Há algo profundamente poderoso em se vestir com intenção. Não com ansiedade, não com desespero, mas com consciência. É olhar para o próprio armário como quem escolhe palavras para um discurso importante. O que eu quero dizer hoje, sem precisar abrir a boca? Essa é a pergunta que separa a mulher que se veste para ser aceita daquela que se veste para ser sentida. E quanto mais você se alinha com essa clareza, mais seu corpo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um altar. A roupa já não é uma armadura, é uma extensão do seu estado interno. E o homem que percebe isso, percebe que está diante de alguém que se conhece. E não há nada mais sedutor e mais raro do que uma mulher que se conhece. A mulher que domina a própria linguagem visual não precisa competir. Ela não se perde tentando adivinhar o que ele vai gostar, porque ela já entendeu. O que ela veste não é sobre ele, é sobre ela. E o homem certo vai ser atraído não pela cor, mas pela mulher inteira que está dentro dela. Existe um tipo de mulher que não precisa entrar numa sala para ser notada. Ela simplesmente existe, e sua presença se propaga como uma onda silenciosa. Não é o volume da voz, não é a marca da bolsa, é o alinhamento entre o que ela sente e o que ela projeta. E muitas vezes, esse alinhamento começa com a escolha consciente de uma cor. A roupa vira símbolo. Um detalhe que, embora pareça pequeno, carrega o peso de uma mulher que está inteira em si mesma, que não está se editando para caber nos olhos de ninguém. E o mais fascinante é que isso não exige riqueza, nem guarda-roupa cheio. Exige clareza. Uma mulher pode vestir algo simples, uma camiseta branca, uma calça jeans escura, e ainda assim provocar uma reação emocional profunda. Porque não é a marca, é a vibração, a segurança que ela emana, a energia de quem não está em busca de atenção, mas em conexão consigo. É aqui que a psicologia comportamental entra em cena. Um homem diante dessa mulher é atravessado por uma dissonância cognitiva. O cérebro dele, acostumado a estímulos que pedem atenção, se depara com alguém que não está pedindo nada. Alguém que não se apresenta como uma pergunta, mas como uma afirmação. Isso desestabiliza, desarma, ou atrai profundamente, ou assusta, mas nunca passa despercebido. E você, que está ouvindo isso agora, talvez precise se perguntar: quantas vezes você se vestiu para ser escolhida? Quantas vezes a sua roupa foi uma tentativa de adivinhar o gosto dele, e não uma expressão do seu desejo? Quantas vezes você se mutilou em tons neutros só para não parecer demais? Ou se escondeu por trás do bege, tentando apagar o brilho que naturalmente possui? Você foi ensinada a suavizar, a modular, a não parecer carente, intensa, exagerada, e no processo aprendeu a reprimir até a sua cor. Só que a verdade é essa: nenhuma mulher é neutra. Você pode fingir que é, pode agir como se fosse, mas a sua energia tem cor, tem cheiro, tem peso. E quando você se nega a isso, o mundo também nega. Os homens, especialmente, te leem pela metade, porque você só está se permitindo ser metade. Mas quando você rompe esse ciclo e decide: hoje eu vou usar o que expressa quem eu sou, e não o que agrada, algo muda no seu campo energético. O olhar se firma, a coluna se endireita, o passo ganha compasso. Você para de se explicar. Para de observar se ele reagiu, porque, de verdade, você nem está mais olhando para ele, você está olhando para você. E nesse momento, você se torna inacessível para tudo o que é pequeno demais. A mulher que usa a cor certa com a energia errada se sabota. Mas a mulher que se conhece e então escolhe a cor como uma extensão do seu estado, essa cria impacto sem esforço. Ela não precisa provocar ciúmes, ou exagerar no perfume, ou postar indiretas.
Ela entra em um lugar e sua vibração fala primeiro. Ela não grita, ela não implora, ela vibra. E quem for sensível à vibração, vai vir. Entender a psicologia das cores não é sobre seduzir, é sobre revelar. É sobre mostrar ao mundo, sem precisar falar, quem você está sendo naquele dia. Que parte sua está viva? Que versão sua escolheu respirar? E isso, minha querida, vale mais do que qualquer elogio vindo de um homem que nem consegue sustentar o próprio olhar. Porque quando você se veste com verdade, você atrai homens que sentem, homens que respeitam, homens que não querem apenas te despir, querem te compreender. E isso é raro, mas você só os atrai quando deixa de se esconder. É nesse ponto que entra a neurociência da atração. Dopamina, serotonina, o vício emocional que nasce quando alguém vê em você algo que não entende totalmente, mas quer muito decifrar. A cor da sua roupa, quando escolhida com intenção, se torna o primeiro degrau dessa escada. Mas o que prende é o que você não entrega de imediato. É o que você sugere, sem prometer. É o que você vibra, sem implorar. E se ele não sentir nada? Se ele não reagir? Ótimo. Porque talvez o que você está expressando é invisível para homens com olhos vazios. Talvez você tenha alcançado um novo nível. Aquele onde o seu valor não se mede pelo impacto que causa, mas pela paz que sente ao se expressar. Chega um ponto na jornada emocional de uma mulher em que ela para de se perguntar se está sendo desejada e começa a se perguntar se está sendo verdadeira. Porque o desejo alheio é volátil. Mas a verdade que ela carrega, essa é inegociável. E quando essa mulher entende o poder das cores como manifestação da sua psique, algo nela se alinha. Ela para de vestir a expectativa dos outros e começa a vestir sua essência. Como quem diz, essa sou eu hoje, e só quem estiver pronto para lidar com isso pode chegar perto. Essa mulher não se importa mais em ser a mais atraente da sala. Ela quer ser a mais inteira, a mais consciente, a mais viva. E isso, por mais sutil que pareça, tem um impacto brutal no campo magnético à sua volta. A mente masculina, neurologicamente programada para detectar sinal de valor reprodutivo, entra em curto quando se depara com algo que transcende isso. Uma mulher que não precisa ser escolhida para se sentir valiosa. Ela pode usar um vestido lilás, um tom associado à espiritualidade, à intuição, à conexão com o invisível, e não estar tentando parecer mística ou alternativa. Ela está apenas expressando que está em um momento de recolhimento, de sabedoria silenciosa, de profunda conexão com algo além da superfície. E se ele captar essa vibração, pode até se aproximar. Mas se ele não estiver no mesmo grau de consciência, vai se perder antes de chegar. Você não está aqui para ser compreendida por todos. Está aqui para ser sentida por quem te lê além da cor. Mas para isso, precisa abandonar o vício emocional de agradar. E esse vício é traiçoeiro. A dopamina é liberada toda vez que você sente que agradou alguém, que foi notada, que gerou uma reação. E assim, você entra num ciclo de reforço intermitente, onde se veste não pelo que sente, mas pelo que espera causar. É por isso que tantas mulheres se perdem, porque vivem para gerar resposta externa e se esquecem da resposta interna. Como eu me sinto com isso? Isso me representa ou me disfarça? O empoderamento verdadeiro começa quando você veste algo e não pergunta se ele vai gostar. Você se olha e diz, isso me expande ou me diminui? Porque a roupa pode ser moldura, mas o quadro é você. E o mais irônico, quanto mais você se alinha com essa vibração autêntica, mais magnética você se torna. Porque homens, os certos, sentem quando uma mulher não está disponível energeticamente para migalhas. Eles percebem quando estão diante de alguém que não quer confete, quer conexão. E isso, para um homem consciente, é como respirar depois de anos submerso.
Mas para os outros, aqueles que só enxergam a mulher como espelho da própria carência, você se torna invisível. E isso é uma bênção, porque quando você sai de casa com a energia certa, você não atrai qualquer um, você filtra, você limpa seu campo, você economiza tempo, lágrimas e desgaste. Porque o que não é compatível com sua vibração simplesmente não encontra espaço. E o mais belo é que isso não exige perfeição, exige presença. A mulher que está cansada, mas se veste com carinho por si mesma, já está vibrando poder. A mulher que chora, mas ainda assim escolhe o azul porque precisa de paz, está praticando autocuidado. Não se trata de performance, se trata de consciência. É saber que tudo o que você coloca sobre sua pele tem um impacto direto na forma como você se move, se coloca e se conecta. A mulher que entende isso começa a usar as cores como quem toca um instrumento. Em vez de gritar por atenção, ela orquestra presença. Ela escolhe tons que refletem sua alma, não os olhos do outro. E o resultado é inevitável. Ela passa a atrair homens que sentem antes de olhar. Homens que não se assustam com a força da sua presença, nem com a sutileza da sua ausência. E essa mulher, pouco a pouco, deixa de perguntar: será que ele me notou? E começa a perguntar: será que ele me viu realmente? Porque a mulher que se veste com consciência não quer aplausos. Ela quer espelhos verdadeiros, quer encontros reais, e está disposta a esperar por isso, mesmo que signifique andar sozinha por um tempo. E então, um dia, ela simplesmente acorda, e algo muda. Não há drama, não há trilha sonora triste, não há saudade, há apenas clareza. E quando ela vai até o armário, suas mãos não procuram mais o que vai impressionar. Procuram o que representa. Ela toca um vestido vinho e sente sua força. Um casaco mostarda e lembra da sua ousadia. Uma blusa verde escura e respira o alívio da cura. As cores não são mais apenas escolhas estéticas. São partes do seu idioma emocional. Ela aprendeu a falar através delas. Essa mulher não está mais negociando sua presença para obter migalhas de atenção. Ela entendeu que, se a cor da sua roupa precisa gritar para ser ouvida, talvez o espaço esteja ocupado pelas pessoas erradas. Agora, ela se veste com intenção, não para agradar a um homem, mas para honrar a si mesma. E nesse ato silencioso, ela declara ao universo: hoje eu escolho a mim. É aí que o empoderamento se consolida, não como uma performance de força, mas como um estado de liberdade. A liberdade de se colocar inteira, mesmo quando não é compreendida. A liberdade de não modular sua intensidade para não assustar os frágeis. A liberdade de não precisar explicar por que hoje escolheu o azul ao invés do preto. Porque quem está no mesmo nível de consciência sente e aceita, sem precisar entender tudo. Ela aprendeu que a beleza não está em ser desejada, mas em ser respeitada. E o respeito começa por dentro, quando ela se escolhe, quando ela se escuta, quando para de se vestir como uma isca e começa a se vestir como um espelho. Só se aproxima quem realmente se reconhece. Muitos homens vão continuar enxergando cores apenas como detalhes. Vão achar que foi sorte ela estar linda naquele dia. Vão dizer que ela ficou mais leve, mais misteriosa, mais quente, como se fosse acaso. Mas a mulher que despertou sabe. Ela sabe que cada cor foi um chamado, que cada roupa foi uma decisão energética, que sua imagem não é moldada pelo acaso, é dirigida pela consciência. E talvez a maior virada de chave esteja aqui. Ela para de usar a cor como uma pergunta e passa a usar como uma afirmação. Não é mais: será que ele vai gostar de mim vestida assim? É. Essa sou eu. Esse é o meu tom hoje. E se ele não for capaz de sentir isso,
Não tem nada a fazer aqui. A mulher que compreende a psicologia das cores como ferramenta de expressão emocional vive em outro patamar vibracional. Ela não corre atrás, ela caminha com firmeza. Ela não suplica conexão, ela atrai o que está alinhado. Porque quando você para de se vestir para chamar atenção, você começa a se vestir para manter sua paz. E o mais irônico é que é exatamente nesse ponto que você se torna mais magnética. Porque o que atrai de verdade nunca foi a cor em si, mas a presença que você sustenta dentro dela. O vermelho que pulsa porque você se sente viva. O branco que brilha porque você está em paz. O azul que acalma porque você já aprendeu a se acolher. A cor é só o meio. A mensagem é você. E se ele não entender? Se ele não responder? Se ele não reagir? Você continua. Porque a mulher que entende seu próprio valor não persegue. Ela atrai.